último filho de Krypton. Esse por muito tempo foi o título do Superman, por ele ser o único sobrevivente da sua raça após todo o planeta de Krypton explodir. Mas com o tempo esse título ficou ultrapassado porque vários outros kryptonianos começaram a surgir nos quadrinhos e o Kal-El, o Superman, não era mais o único sobrevivente. Alguns desses novos kryptonianos se aliaram aos heróis e outros se tornaram verdadeiras ameaças, mas todos são extremamente poderosos. Alguns superam até mesmo o próprio Superman, possuem outras variedades de poderes. Outros já são bem fraquinhos, mas todos são kryptonianos, cara, e falaremos aqui nesse vídeo deles. Todos os kryptonianos apresentados aí nos quadrinhos por nível de poder, pegaremos do kryptoniano mais fraco até chegar nos mais poderosos. Eu falo todos, mas assim, não tem como colocar todos os kryptonianos que já apareceram nos quadrinhos da DC, porque são bilhões e bilhões, são muitos, cara, não tem como ficar aqui listando todos. Mas assim, os que têm mais relevâncias, os mais importantes, o que mesmo depois de morrer volta a aparecer, revive, etc. Eu vou citar aqui nesse vídeo. Então eu separei pra gente aqui os 17 kryptonianos mais importantes e poderosos. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você quiser ver mais vídeos do Superman, da DC, comenta aqui embaixo outras ideias que eu trago pra vocês. Meu nome é Caio Ferreira, esse aqui é o canal Espaço Nerd e vem comigo. Número 17, temos o Krypto. Durante os momentos finais do planeta de Krypton, Jor-El tentou salvar sua família, enviando todos eles para a Zona Fantasma. Mas a Zona Fantasma é uma prisão dos kryptonianos, e quando o Jor-El, que é o pai do Superman, abriu o portal, os presos tentaram escapar desse portal. Krypto, que é o super cão da família, né, o pet, o doguinho ali da família, defendeu toda a família do Jor-El. Porém, Krypto acabou sendo sugado para dentro da Zona Fantasma, junto com aqueles presos ali que estavam ali dentro. E então depois, com o tempo, ele foi recuperado pelo próprio Superman, quando o Superman foi preso na Zona Fantasma bem no futuro. Krypto se juntou ao Superman aqui na Terra e, assim como todos os kryptonianos e pessoas que descendem de Krypton, né, ganha poderes também, até acesso à energia do Sol amarelo. Pois é, não são só os kryptonianos ali, né, humanoides, que ganham poderes, os animais de Krypto também recebem poderes. Comparando a outros heróis da Terra, Krypto é um verdadeiro monstro, é invulnerável, super rápido, super forte e tem todos os poderes adicionais ali que a sua raça de kryptonianos possui. Poucos heróis da Terra podem bater de frente com esse super cão, mas aqui estamos comparando ele com outros kryptonianos com o mesmo poder que os dele, ou seja, é basicamente um cachorro contra uma pessoa. Por mais que ele possa sim ferir outros kryptonianos aqui dessa lista e ajuda muito o Superman lutando até mesmo contra outros kryptonianos, ele tem uma grande desvantagem em relação aos outros. Por isso então vamos começar com ele aqui em último na lista. 16ª posição temos a Ursa. A Ursa foi criada não nos quadrinhos, mas sim no filme do Superman lá de 1978. E aí só depois que ela ganhou uma versão para os quadrinhos, né? E também essa personagem serviu como base para a criação de uma outra kryptoniana, a Faora. Ursa praticamente não tem efeitos de força. O máximo que eu consigo chegar aqui com vocês é que ela também foi presa na Zona Fantasma junto do Zod. Ela tem os mesmos poderes de um kryptoniano médio e até já foi capaz de lutar contra alguns lanternas verdes, algo que todos aqui nessa lista são capazes de fazer. Mas assim, ela era uma guerreira de Krypton também, uma soldada, então ela tinha assim um treinamento militar, mas nada que chegasse no nível do Zod. Por isso então, ela fica aqui abaixo na lista também. 15ª posição temos Sir-El. Sir-El apareceu em Metrópolis, na época em que o Luthor era o presidente, e o Superman e o Batman estavam sendo caçados. Sir-El alegava ser filha do Superman do futuro, mas em algumas edições depois foi revelado que ela era na verdade um clone criado pelo Brainiac. O objetivo do Brainiac era que essa clone transportasse com ela um vírus que deixaria o Superman maligno, mas felizmente ela conseguiu impedir essa tragédia, porque a gente sabe o que acontece quando o Superman vai pro lado maligno da força, né? Olha o que ele fez em Injustice, virou um tirano, saiu matando todo mundo. Mas bem, ela fica aqui abaixo na lista também porque não tem feitos de poder, de força relevantes, mas além dos poderes comuns dos kryptonianos, ela ainda conta com descargas de energia solar vermelha, então mesmo não tendo feitos, numa luta ela poderia facilmente desligar a maioria dos personagens aqui dessa lista. Afinal, energia solar vermelha é o que tira poderes de outros kryptonianos, né? Então em uma luta direta com alguns kryptonianos daqui, ela poderia deixar eles sem poderes, deixar eles mais fracos e assim vencê-los. Porém, eu não posso subir essa personagem mais além aqui nesse ranking porque os próximos são mais poderosos do que ela e tiveram feitos mais relevantes também. 14ª posição, Connor Kent. Connor é o clone do Superman que ficou bem famoso fora dos leitores aí dos quadrinhos
quadrinhos graças à animação da Justiça Jovem. O personagem já teve muitas fases nos quadrinhos e até mesmo os seus poderes foram bastante alterados. Antes ele tinha ali os poderes de um kryptoniano, os poderes do Superman, só que de forma bem reduzida. Só depois de um tempo foram explicar melhor os poderes do Connor e na verdade ele tem uma baita telecinese e não poderes kryptonianos em si. Essa sua telecinese é tão insana que permite ele simular os poderes de um kryptoniano. Olha, por tudo que eu vi nos quadrinhos, eu acredito que ele tem sim uma telecinese muito forte, mas que ele também, cara, tem alguns poderes kryptonianos. Eu acho que é uma mescla dos dois mundos. O personagem já conseguiu trocar alguns golpes contra o Superboy Prime e até mesmo contra o Apocalipse, além também de já ter conseguido tirar sangue do próprio Superman com os seus golpes. Apesar de ter poderes diferentes e mais interessantes do que muito aqui dessa lista, ele fica abaixo quando se trata de poder bruto. Quando luta contra verdadeiros pesos pesados, ele sai muito na desvantagem, inclusive morrendo na luta contra uma versão do Superman, o Superboy Prime. Tudo bem que o Superboy Prime é uma verdadeira entidade cósmica, né? Poucos sairiam vivos depois de uma luta assim, só que o Connor acabou levando a pior também. Ele é extremamente poderoso para os padrões humanos, mas contra kryptonianos puros, ele fica devendo, ficando acima apenas daquelas versões que não têm grandes feitos ou não são tão relevantes assim. E se você não entendeu bem os poderes dele, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, mas dando uma palhinha. Basicamente, a telecinese que ele tem de mover objetos, né, com a mente e tal, ele consegue criar um campo de força e aumentar a força física dele. Ele consegue criar um campo de força também em volta dele que dá mais resistência pra ele, simulando uma resistência de um kryptoniano. Assim ele consegue aguentar golpes, né, explosões, etc. Com essa telecinese, ele consegue dar grandes saltos também, se impulsionando pra cima. Em algumas versões, até mesmo consegue voar com essa telecinese. Mas como eu disse, são versões e versões. Tem hora que falam que ele é um clone do Superman com Lex Luthor e tem sim poderes kryptonianos. Tem hora que fala que ele só tem poderes telecinéticos ou que tem a mistura dos dois. Eu acho que ele tem a mistura dos dois. 13ª posição temos a Faora. A Faora é uma criminosa kryptoniana que é aliada do General Zod e estava presa na Zona Fantasma quando o planeta de Krypton explodiu, sobrevivendo nesse processo. Antes disso, ela fazia parte do exército militar de Krypton e também desprezava muito os ideais de paz que todo o seu povo propagava. E por conta de toda essa sede por guerra e sangue, que o Zod se atentou a ela e convidou ela para o seu exército. Ao ser liberta da Zona Fantasma e ir para a Terra, a sua principal luta foi contra a Mulher Maravilha, onde ela facilmente foi derrotada pela Amazona. Tudo bem que ela foi derrotada na sua versão mais fraca dos quadrinhos, né? Ela também tem outras versões aí dos quadrinhos. É dito que ela possui os mesmos poderes que todo kryptoniano possui, né? Sem muita alteração ali, além do nível de força que ela pode alcançar. Ela carece de grandes feitos e batalhas, principalmente em sua nova versão, né, nos quadrinhos. E o máximo que eu consigo chegar é que ela aguentou uma luta ali contra a Mulher Maravilha, só que a Mulher Maravilha venceu, assim, sem grandes dificuldades. Mas também a Mulher Maravilha, filha de Zeus, super poderosa, né? A Mulher Maravilha em algumas versões dá um pau até no Superman. Em versões dos quadrinhos anteriores, a Faora era uma personagem muito mais ameaçadora, muito maior do que a versão atual da personagem, por conta da sua arte marcial kryptoniana chamada de Horukano. Isso permitia com que ela atacasse seus oponentes em pontos de pressão, podendo deixá-los desativados, quase como o Neji faz lá no anime Naruto. Ela podia alejar os seus oponentes nesses pontos vitais ou até mesmo levar eles à morte. Só a complicação dessa pressão, em contar os poderes kryptonianos que ela possuía, né, de voar, super audição, fator de cura e etc. Só que essa versão é a versão do passado e a versão dela atual, depois dos reboots da DC, não parece ser a mesma personagem e ter os mesmos poderes, as mesmas habilidades. 12º personagem temos o Jon Kent. Jon é o filho do Superman com a Lois Lane e é atualmente um dos vários personagens a usar o manto do Superman. Graças a viagens no tempo e uma série de fatores também, ele acabou sendo envelhecido nos quadrinhos e virando, digamos que um jovem adulto. Mas antes, ele atuava ao lado do Robin enquanto eram crianças. Inclusive tem uma animação aí do Robin criança, né, do Damian Wayne, que é o filho do Batman, com o filho do Superman, no caso esse, Jon Kent. Jon Kent ainda não desenvolveu totalmente as suas habilidades kryptonianas, por conta dele ainda ser muito novo. É tipo o Superman lá da série Smallville, aquela série antiga, onde a gente só viu o Superman usando um pouco da sua super força e muita agilidade, corria muito rápido. Mas eu o deixei acima de outros kryptonianos adultos e treinados por conta de um poder que ele despertou recentemente nos quadrinhos. Ele já havia demonstrado esse poder antes, mas a vez mais marcante foi na batalha contra o Ultraman. O seu corpo fica envolto a uma aura azul e o Jon tem a capacidade de liberar todo o seu poder de uma única vez, causando ferimentos sérios no Ultraman, cara, e ficando esgotado nesse processo. Usando desse poder, eu diria, cara, que ele tem grandes chances aí de chegar a vencer praticamente todos dessa lista aqui no futuro, sem grandes dificuldades, já que o próprio Lex Luthor, e se eu não me engano o Batman também já citou nos quadrinhos, que o poder bruto
piloto do Jon Kent pode no futuro superar até mesmo todos os poderes do Superman de Injustice. Fora que ele é extremamente resistente, já que na última grande crise ele encarou uma luta contra os maiores vilões da DC e ainda estava de pé para enfrentar o Apocalipse. Mas a sua falta de experiência e controle melhor dos seus poderes, né? Ele é muito novo, tá começando essa jornada de herói agora. Deixa ele aqui um pouquinho mais abaixo na lista, mas ele facilmente poderia subir e eu acho que vai no futuro. 11ª personagem temos a Supergirl. Cara, ela é prima do Superman e da mesma forma que o seu primo, seus pais a enviaram para fora do planeta de Krypton para salvar e cuidar do seu primo Superman. Como a sua nave teve um desvio na rota, mudando seu trajeto, ela chegou anos depois que o Superman aqui na Terra, quando o Superman já atuava até mesmo como um super-herói. Ela então adotou o nome de Supergirl e, assim como seu primo, ajudou ele a proteger o planeta. Ao chegar na Terra, o Batman fez uma análise da personagem e afirmou que sim, ela também será mais poderosa que o Superman. Mas isso ainda não aconteceu porque o Superman tem décadas e décadas de absorção de luz solar, o que fez com que as células dele adaptassem muito mais, né, essa energia solar, e assim ele tem mais energia dentro dele, por isso ele é o kryptoniano mais poderoso. Tem outras questões também falando que o Superman é o único filho de Krypton realmente descendente do deus Ra, que é uma entidade cósmica que criou todo o planeta de Krypton e o povo de Krypton. Então o Superman, sendo descendente direto dessa entidade, ele tem parcela desses poderes e por isso que ele sempre acaba sendo o mais poderoso de todos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico dessa conexão do Superman com o deus Ra, o deus kryptoniano, vou deixar no card aqui em cima, depois assiste lá. Mas mesmo assim a Supergirl consegue resistir tranquilamente a ataques nucleares, atravessou uma lua enquanto voava, pode vibrar rápido o suficiente ao ponto de também ficar intangível como o Flash e já lutou contra o Superman, por mais que ela tenha sido derrotada, né, lutando contra o seu primo. Também já encarou a Mulher Maravilha e o Superboy, mas ela costuma sair atrás nessas lutas pela falta de experiência e táticas de combate e também pela falta de energia extra solar dentro dela. O potencial dela é superior ao do seu primo, mas pelo que foi apresentado até então eu não posso subir mais a personagem aqui na lista, já que todos acima se mostraram superiores a ela nos seus feitos de poder. 10ª posição temos agora a Poderosa, que é uma versão alternativa da própria Supergirl, só que da Terra 2. Porém, tem uma grande diferença que faz com que ela fique na frente. A sua nave foi projetada para treinar a Supergirl ali dentro da nave e desenvolver o seu corpo ainda mais. A nave criou uma realidade artificial em que ela vivia em Krypton e se desenvolvia enquanto viajava para a Terra. Então, quando ela chegou na Terra e encontrou o Superman, da mesma forma que a sua contraparte original tinha, ela tinha muito mais experiência do que a Supergirl normal. Fora que na Terra 2, os heróis envelheceram, e alguns até mesmo passaram seus mantos. A Poderosa é mais velha do que a Supergirl e, portanto, absorveu também mais energia solar. A própria Supergirl afirma que a Poderosa é sim mais forte. A Poderosa já foi capaz de lutar contra o próprio Capitão Átomo, mesmo ela estando enfraquecida, e é capaz também de encarar seres como o próprio Superman, Adão Negro e a Mulher Maravilha sem grandes dificuldades. Só pelo fato da Supergirl admitir que a Poderosa é sim mais forte do que ela, já seria sim motivo mais do que suficiente para deixá-la acima da personagem. Mas eu quis dar uma contextualizada melhor aqui para vocês para colocar ela. Então sim, ela é mais forte e merece essa posição. Posição número 9 temos o Ultraman. Ultraman é mais uma das versões do Superman, só que agora da Terra 3. Realidade essa aonde todos os heróis são vilões e os vilões são os heróis. Então sim, esse Superman é um baita de um vilão. Desde a sua primeira aparição, ele tem sido uma grande ameaça, mas desde a fase dos Novos 52 pra cá, ele foi muito mais trabalhado. Só pra você ter uma ideia, quando ele invadiu a Terra principal da DC, ele encarou e venceu o Adão Negro, ainda moveu a Lua pra frente do Sol e bateu de frente com o Bizarro e a versão do Shazam da Terra 3. Isso porque, além da personalidade, os seus poderes atuam de forma contrária aos poderes do Superman, ficando assim mais fraco com o Sol e mais forte ao absorver a Kryptonita. Ele tem quase que poderes infinitos também, né? Fica usando a droga que é a Kryptonita e assim vai ficando cada vez mais poderoso. Então, quando os personagens tentam derrotá-lo, vão atirando Kryptonita nele, porque vê lá, pô, é uma versão do Superman, vamos tacar a Kryptonita que a gente vence. Isso só deixa o cara mais poderoso ainda. Mas recentemente nos quadrinhos ele foi mostrado viajando entre diversas realidades, matando versões do Superman, e só foi impedido pelo Jon Kent usando todo o seu poder. Porém, essas lutas foram só citações, cara, não mostraram realmente essas lutas, então a gente não viu o nível de poder desse personagem. Mas sabemos que ele tem todos os poderes do Superman, é uma versão maligna, então ele não se segura tanto assim, mas não é o Superman principal e perdeu pro próprio filho. Então eu acho que tá bom essa posição aqui pra ele. Número 8, o General Zod. O General Zod era um membro do exército kryptoniano e foi exilado na Zona Fantasma após a tentativa de conquistar o planeta de Krypton. A história é praticamente a mesma da Faora. Ele se liberta da Zona Fantasma, liberta os seus aliados e tenta conquistar a Terra e matar o Superman. Porém, a diferença da Faora
agora é que o Zod saiu vitorioso da sua luta, cara. Ele quase matou o Superman, ele vence o Superman e ameaça matar o Superman na frente da Mulher Maravilha. Precisou até mesmo que os dois heróis ali pegassem uma armadura com o deus Hephaestus para conseguir encarar os dois vilões. E mesmo assim, eles estavam com dificuldades para lutar contra o Zod, cara. Superman e Mulher Maravilha juntos estavam tomando um pau pro Zod. Nesse mesmo quadrinho, ele foi capaz de nocautear o Caçador de Marte e ignorar completamente os ataques do Gavião Negro, além de ter conseguido destruir partes do corpo do Superman Cyborg em um combate. Eu só não deixo o personagem mais acima porque os outros têm alguns feitos bem interessantes e porque também esse General Zod derrotou a versão mais fraca, digamos assim, do Superman principal, que é o Superman dos Novos 52. Outro motivo é que a versão do Superman dos Novos 52 também sempre se segura nas suas lutas, né? Raramente você vai ver o Superman usando seus poderes no máximo, só quando ele estiver lutando contra alguma entidade cósmica, um Darkseid da vida ou um Apocalipse. Então mesmo em lutas posteriores, o General Zod fica um pouco na frente do Superman por conta do Superman se segurar. E como eu disse, também os próximos personagens têm feitos superiores ao do próprio General Zod. Aqui nós temos o Superman Cyborg. O Superman Cyborg infelizmente não recebeu tanto crédito quanto ele deveria, mas ele é uma das maiores ameaças do Superman. Ele inicialmente era um astronauta e um cientista aqui da Terra que teve todo o seu corpo danificado por radiação cósmica e a sua consciência passou a vagar por aparelhos eletrônicos. Ele conseguiu então pôr as mãos no código de DNA do Superman e refez todo o seu corpo idêntico ao do Superman, quase como um clone, mas com a vantagem de conseguir manipular a tecnologia, manipular armas e essas coisas. Ele é virtualmente imortal, já que ao ser morto, a sua consciência vai parar em algum aparelho eletrônico e ele vai se refazer novamente. Ele conhece o código genético do Superman, então quando ele voltar vai ter ali praticamente os mesmos poderes do Homem de Aço também, literalmente como um clone. Ele é uma mistura do Superman com o Ultron lá da Marvel. Ele inclusive, cara, é conhecido por ser muito resistente. Nos quadrinhos, uma vez teve uma das maiores explosões de todas, que varreu a cidade de Costan City, que é a cidade do Lanterna Verde. Ele varreu, destruiu, matou todo mundo. E ele conseguiu, como eu falei, sair de boa dessa explosão. Em mais de uma ocasião, ele venceu com facilidade o vilão Mongul, e as suas rajadas de energia são uma das poucas coisas que de fato derrubam o Superman. Ele já foi capaz também de lutar contra o Superboy, Supergirl, o Aço e o Erradicador, todos ao mesmo tempo. E ainda nesse mesmo corpo, ele já aguentou golpes, cara, de um Hal Jordan possuído pela entidade cósmica Parallax. O maluco é sinistro. Ele tem mais dos diversos feitos, como derrotar tropas inteiras ali dos Lanternas Verdes, roubar os seus anéis também, mas eu acho que o feito mais impressionante dele, além desses que eu citei, foi de ter conseguido atravessar, cara, o Apocalipse no meio com as suas rajadas de energia. Eu até acho que eu poderia colocar ele um pouquinho mais acima, mas eu não vou, porque o personagem depende muito das tecnologias que estão na sua volta, como por exemplo, quando ele foi lá pra Apocalipse, o planeta Terra lá do Darkseid, ele pegou essas tecnologias dos novos deuses e ficou muito mais poderoso. Mesmo que a sua versão normal seja assim muito poderosa, capaz de encarar outros kryptonianos, o próprio Zod, a sua versão que ele absorve os poderes lá de Apocalipse é insana, e a sua versão base nem se compara a ela. O número 6 vai surpreender muita gente, mas eu vou colocar aqui sim, o Superman na sua forma normal dos Novos 52. O Superman dispensa apresentações, né? Um dos pilares da DC Comics e um dos personagens mais poderosos de todos os tempos, mais famosos também, e um dos mais importantes para toda a indústria dos quadrinhos. Os seus poderes serviram como pacote básico para qualquer outro ser que viesse após ele, como voo, super velocidade, visão de calor, super força e os poderes kryptonianos como um todo. Se fosse a sua versão original, ele estaria muito acima dessa lista, mas com o passar dos anos, ele foi sendo enfraquecido e fortalecido até chegarmos aqui na versão do personagem que temos hoje. Eu já citei aqui outras versões do próprio Superman, algumas das versões mais importantes. Essa aqui é a sua versão base. Depois ainda, eu vou citar a que eu considero a versão mais poderosa de todos dele, tá? Mas aqui é o Superman normal. A sua velocidade é tão alta que ele é o mais rápido oficialmente da DC, atrás apenas dos velocistas, né? Do Flash, Wally West, Barry Allen e etc. Olha que as pessoas costumam esquecer de que ele também é tão inteligente quanto o próprio Batman e outros gênios da Liga da Justiça. Tem força o suficiente para segurar um livro com páginas infinitas da DC Comics e também segurar um pequeno planeta, além também de conseguir destruir planetas inteiros com seus golpes. Fora que dessa lista aqui, ele já derrotou boa parte, como já derrotou a Supergirl, controlada pelo Darkseid, já derrotou o General Zod, Superman Cyborg e o Ultraman. Fora que também bate de frente diariamente aí contra seres mágicos e deuses, que ele tem uma certa desvantagem contra a magia. Já encarou também o Adão Negro, o Eclipse e até mesmo o Darkseid, todos vilões de extremo poder bruto. Isso porque ele raramente se permite usar todo o seu poder. O próprio Ultraman já admitiu que o Superman da Terra original ali dos 952 e o seu filho seriam ameaças muito maior se eles deixassem de se conter. Porém, meus queridos, se não fosse pelos próximos aqui dessa lista, sim, o Superman seria o mais poderoso kryptoniano de todos, pelo menos essa versão do Superman. Só que os outros têm
alguns feitos e habilidades mais insanos. E novamente, eu não tô falando de todas as versões do Superman, eu tô falando do Superman base da versão dos Novos 52, essa não é a versão mais poderosa do Superman. Fica até o final do vídeo que vocês vão entender quem realmente tá em primeiro. Número 5, Chris Kent, ou Lord Zod. Lord Zod é o filho do Zod com a Faora dentro da Zona Fantasma e foi enviado para a Terra para algum dia ajudar os seus pais a saírem da sua prisão. Porém, quando ele saiu e foi para a Terra, ele foi adotado temporariamente pelo próprio Superman e a Lois Lane, aonde ele aprendeu a ser uma pessoa boa e depois se voltou contra os seus próprios pais, que eram vilões. Ele voltou depois para a Zona Fantasma para impedir os seus pais de saírem e após uma série de eventos, ele acabou se tornando hospedeiro de uma força cósmica chamada de Asa Noturna. Não Asa Noturna lá, o Robin do Batman não, tá, gente? Nightwing, que é um ser, um deus kryptoniano. E aí ele teve um surto de crescimento. Só pelos poderes da sua raça, ele já é quase um deus, né? Os poderes ali kryptonianos. Só que ele acaba evoluindo ainda mais, cara, muito, até para os conceitos de um kryptoniano. Por nascer na Zona Fantasma, ele é imune aos efeitos daquela dimensão e também é imune à kryptonita. Além dos poderes que ele recebeu ao se tornar hospedeiro do Nightwing, como manipulação das sombras, podendo criar criaturas sombrias e escudos de sombra, tem poder de teletransporte, pode também mover estrelas inteiras e vários outros poderes cósmicos. E ele também disse que sabe tudo o que está acontecendo, tudo que ocorre nas sombras e na escuridão, como elo mental com essas sombras que garante ele uma semi-onisciência, inclusive podendo também ver o futuro. Também conta com telecinese, podendo mover e desmontar facilmente objetos com a mente, como filho do General Zod, sendo treinado e criado pelo Superman, tendo todos os poderes de um kryptoniano, porém sem as fraquezas, e ainda os poderes cósmicos do Nightwing, esse deus kryptoniano. Eu acho muito difícil que qualquer um abaixo dele possa fazer alguma coisa contra o Lord Zod, principalmente no 1 contra 1. O cara virou uma verdadeira entidade cósmica. Número 4, temos o Apocalipse. Tá aí um nome que até os dias de hoje causa terror para o Superman, mas a origem do personagem está lá no início de Krypton. O planeta era completamente violento e infernal, onde apenas as criaturas mais fortes sobreviviam. O seu criador lançou um bebê para viver nesse mundo, e ao ser morto, esse bebê ressuscitou. O processo foi esse durante um bom tempo, até que o que era um bebê se adaptasse às suas mortes e criasse assim uma forma de vida superior à forma de vida anterior que ele tinha sido morto. O resultado disso foi o monstro que odiava toda a vida e tinha capacidade de se adaptar a qualquer coisa após a morte. Ele é tão forte quanto o Superman e mais letal do que qualquer outro kryptoniano que já viveu. Quando ele chegou na Terra, ele encarou sozinho e quase matou toda a Liga da Justiça com apenas uma mão. A sua força foi tanta que fez o Superman entrar em coma após esse combate. Todo mundo achou que o Superman tinha morrido. Ele é tão insano que até mesmo o Darkseid tentou uma vez bater de frente contra o Apocalipse e o Darkseid foi derrotado. Darkseid depois foi forçado a fugir da luta e do planeta, né, em que estava. Em suas viagens pelo universo, o Apocalipse deu de cara com a tropa dos Lanternas Verdes e ele foi massacrando um por um. Precisou que até um guardião, que é quase uma entidade cósmica na DC, se sacrificasse para deter o Apocalipse. Em questão de poder bruto, ele é sem dúvidas o mais poderoso dessa lista e graças ao seu poder de adaptação após a morte e também de ser imortal, sempre volta à vida, né, após ele morrer e volta mais forte ainda, ele poderia até mesmo superar os próximos aqui dessa lista. Mas como isso é um cenário hipotético, os próximos 3 ainda ficam superiores ao Apocalipse, na minha opinião. Lembrando que esse nível de poder aqui é com base nos feitos do personagem, né, nos quadrinhos, mas também com base na minha opinião, como eu enxergo esses personagens. Não tem uma lista oficial de quem é o kryptoniano mais poderoso. Número 3, temos o personagem HL. Ele é um clone ilegal, criado ainda em Krypton, e acreditava também ter sido criado pelos pais do Superman, além de ter sido educado para odiar clones. Quando Krypton estava para explodir, Jor-El criou uma nave semelhante à do Superman e embarcou o HL para ele manter a história e o legado de Krypton vivos. Mas por que ele está tão alto aqui nesse ranking de poder? Simples. Além de ser um clone de diversos kryptonianos ao mesmo tempo, a sua nave passou por diversas estrelas antes de chegar na Terra, dando assim diversos poderes ao personagem. Ele sozinho lutou e derrotou a Supergirl e o Superboy. A Supergirl, quando estava socando ele, nem mesmo tirava o personagem do lugar e ainda machucava as próprias mãos. Nem mesmo com a ajuda do próprio Superman e de toda a Liga da Justiça, eles foram capazes de vencer o personagem em uma luta. Graças à sua fisiologia única, ele não perde os poderes com a kryptonita e nem mesmo fica
fica sem os poderes embaixo de um sol vermelho. Tem todos os poderes que um kryptoniano comum possui, assim, elevados ao extremo. É como se ele fosse um Capitão América dos kryptonianos, né? No pico mais poderoso que um kryptoniano pode chegar. E também tem outros poderes próprios, como teletransporte, alteração de tamanho, telepatia, telecinese, pode criar campos de força e também pode manipular o tempo, levando em consideração que ele mal se esforçou para vencer os 3 dessa lista aqui ao mesmo tempo, né? Sendo eles o Superman, a Liga da Justiça, Supergirl, Superboy. Eu acho muito válido colocar aqui no top 3, fora que com seus poderes únicos que eu citei, o deixam ainda mais poderoso e ameaçador que o próprio Apocalipse. Número 2, temos outra entidade cósmica, o deus kryptoniano Hal. Hal é o nome da divindade de Krypton, sendo a maior divindade do seu panteão. E em algumas histórias tem ligação direta com o Superman. A estrela de Krypton, no caso o Sol, foi batizado de Hal em sua homenagem, e a sua influência era tão grande que todos da raça dos kryptonianos que tinham cabelos ruivos se alistavam no exército. Isso porque a crença era de que os ruivos nasciam com a benção do deus Hal. Segundo as lendas, ele nasceu do vazio do universo e, sentindo-se solitário, decidiu por colocar ordem no caos e organizar o universo, por fim criando assim o planeta de Krypton, abençoando a todos com poderes quando os criou. Ele criou todos os outros deuses kryptonianos a partir da sua própria essência, e já foi teorizado que ele já foi também o responsável por destruir o planeta de Krypton e salvar o Kal-El para que ele fosse para a Terra. Ele não tem muitos feitos de combate, além de encarar deuses que ele mesmo já criou, mas por ser responsável direto por organizar o universo e dar os poderes aos kryptonianos, e ter teorias de que o Superman só é tão poderoso porque é um descendente ligado a ele, eu acho que no mínimo ele deve ficar aqui nessa posição, né? Um deus kryptoniano tendo vários poderes cósmicos. Acho justo colocar ele aqui. E número 1, esse aqui não tem como, uma versão do próprio Superman, a versão mais poderosa do Superman, o Superboy Prime. Isso porque o Superman é armadura cósmica, não é lá uma versão do Superman. Eu tenho um vídeo que eu cito isso melhor, que é um vídeo de todas as versões do Superman por nível de poder, depois confere lá. Mas bem, número 1 então, o Superboy Prime é indiscutivelmente o mais poderoso que todos os membros dessa lista. No auge desse personagem, eu diria que ele é mais forte do que todos os personagens aqui juntos. Após ele atravessar um sol vermelho junto do Superman da Terra 2 e do Superman da Terra 1, ele ainda tinha forças para lutar e matou o Superman da Terra 2 com os seus golpes. Ele enfrentou sozinho o Connor Kent, junto dos Titãs ali e dos membros da Patrulha do Destino, matando alguns dos personagens no processo, incluindo o Connor Kent, né, um dos clones do Superman. Lutou contra toda a família do Shazam e derrotou todos sem grandes esforços. Lembrando que os membros da família Shazam dão muito trabalho até mesmo pro Superman. E encarou um Deshamita, uma raça tão forte quanto os kryptonianos, né, que estava também unido à entidade Ion, que é a entidade que dá os poderes pros Lanternas Verdes. Então era um Deshamita Lanterna Verde, e o Superboy Prime acabou com ele facilmente. Destruiu também o Anti-Monitor enfraquecido e recentemente lutou de igual para igual contra o Batman que ri com os poderes do Dr. Manhattan, com as energias das crises. Isso é bizarro, cara, porque o Batman que ri com os poderes desse Dr. Manhattan estava no nível quase de uma perpétua enfraquecida. Era uma entidade cósmica poderosíssima. Então, para o Superboy Prime conseguir fazer isso, com certeza é a versão mais poderosa que temos do Superman, até mais poderosa do que o Superman 1 Million. Os seus socos são famosos por destruírem a parede da realidade em que ele acabou ficando preso depois ali da crise nas infinitas terras. Ele é tão poderoso que a família do Superman e diversos vilões estavam afastados com medo do lado que ele ia escolher na luta. Sim, cara, até os vilões têm medo desse cara, e ele fica na frente também do deus kryptoniano Hal, justamente por ter encarado o Batman que ri com os poderes do Dr. Manhattan. Isso porque naquela altura do campeonato, pra mim, aquele Batman que ri era muito mais poderoso do que o deus Hal sequer sonhava. Como eu disse, esse Batman que ri derrotou até mesmo a Perpétua, cara, criadora do multiverso. Sendo assim, então, o título de kryptoniano mais poderoso, mais forte de todos, fica com uma versão do próprio Superman, que também é um Clark Kent, no caso, o Superboy Prime. Eu acho que vale eu fazer pra vocês um vídeo depois com todos os maiores feitos do porquê que essa versão é a mais sinistra, listar os 15 feitos mais bizarros e poderosos dele. Se quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, até amanhã, valeu!